como o budismo nos ensina a viver em harmonia. Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Ota, se você ainda não me conhece, e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser começar no budismo do zero, em um só lugar, mas não sabe como dar os primeiros passos, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. O que eu quero trazer hoje aqui para você é referente a algumas experiências pessoais como praticante. Assim eu acredito que a gente se aproxime, você entende que um praticante budista também tem os mesmos problemas que você tem, passa pelos mesmos obstáculos, e como a gente, através desse método que é o budismo, esse método de liberação, de libertação, pode nos ajudar a lidar melhor com essas coisas. Eu venho em alguns podcasts comentando, que eu estou em transição, estou me mudando, e isso gera muito conteúdo aqui para o podcast, então eu quero aproveitar também essa oportunidade para conversar com você e contar algumas coisas que acontecem e como eu tento lidar. Muitos de vocês sabem como não é tão simples conviver em família, principalmente se a família for grande. Às vezes quando são duas pessoas, até três pessoas é um pouco mais tranquilo, mas são três mundos. Agora imagine uma casa com 5, 7, 10 pessoas. Fica um pouco mais difícil de lidar com várias situações, porque cada um é um mundo diferente, cada pessoa vê as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa pode se preocupar em não fazer determinados barulhos em um determinado horário do dia, à noite ou de manhã, e tem outras pessoas que não se importam com isso. Acham que não tem problema nenhum meia-noite bater liquidificador, por exemplo, ou 6 horas da manhã deixar cair coisas, fazer barulho, enfim. Por quê? Porque são pessoas com visões diferentes. Tem pessoas que olham mais para si mesmas, então às vezes não se importa se aquilo vai afetar o outro, a pessoa não se importa. Tem pessoas que se importam mais. Então imagina, 10 pessoas diferentes, uma se importa menos com isso, mais com aquilo. Mas de forma geral, o que mais causa desarmonia em um grupo, em um conjunto de pessoas? Principalmente a fala. A ação com o corpo, de talvez fazer alguma coisa, ou um barulho ou não, isso também causa, mas o que mais causa desarmonia em qualquer grupo é a fala. Tanto é que a maioria dos retiros budistas, quando é mais um retiro de prática em si, ele é em silêncio. E aí isso gera harmonia, porque a fala ela é muito problemática. Porque às vezes você fala uma coisa com uma intenção, mas nós não sabemos como o outro recebe. Então a questão da comunicação ela é extremamente importante. Então aí vai uma sugestão, uma dica, baseada em todos os ensinamentos que eu já ouvi, no que é praticado nos retiros também que eu já participei. E como eu comentei, eu gosto de trazer muitas coisas práticas do dia a dia, porque aí você começa a tentar ver, como eu sempre me posiciono aqui, não sou mestre, não estou aqui te ensinando, estou compartilhando uma experiência. E isso qualquer pessoa pode fazer, não estou aqui te ensinando. Quando eu vou falar de ensinamentos em si, ou talvez de um mestre que está falando sobre um ensinamento essencial, básico, eu gosto de trazer referências. Então eu pego um livro, leio um trecho, comento alguma experiência minha em relação àquilo. Aqui eu estou trazendo uma experiência prática como um praticante leigo, assim, algo da minha própria vida, que eu acho que pode ser relevante, que eu estou passando e talvez pode te ajudar de alguma forma. E aí, por exemplo, coisas que eu percebo que geram desarmonia, reclamações. E a reclamação vem a partir do quê? Da fala. Então, você vê uma coisa fora do lugar ou alguém fez algo, principalmente numa casa grande com muitas pessoas. Se você for pontuar todas essas coisas, vai gerar desarmonia. Então, tem algo que eu até comento com a minha esposa, com a minha companheira, a Brenda, às vezes, ou ela reclama de alguma coisa, ou eu reclamo de alguma coisa. E aí eu falei para ela assim, amor, nós precisamos compreender, primeiro, que nós não estamos na nossa casa.
Então é importante que a nossa fala seja para trazer harmonia. Então, por exemplo, se nós estamos aqui e aí tem um assunto e nós não concordamos com aquele assunto, como nós não estamos no nosso lar, na nossa casa, não vamos ter uma fala de desarmonia. Então, por exemplo, o assunto por exemplo, eu não assisto Big Brother, ou não assisto televisão de forma geral, e está todo mundo assistindo. E na minha visão de mundo, vamos supor, eu penso que é uma perda de tempo você assistir Big Brother. Porque eu tenho tantas outras coisas para fazer que para mim não faz sentido ficar ali vendo outras pessoas e tal. Só que o fato de eu pensar assim, eu não posso querer que as outras pessoas pensem igual a mim. Cada um deve assistir, fazer, ler, o que quiser. O fato é, eu não quero trazer isso para a minha vida porque eu tenho outras coisas muito mais úteis para fazer. E aí, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu não preciso emitir uma opinião no meio de uma conversa, tá todo mundo falando sobre Big Brother. Aí eu viro, eu não estou na minha casa, eu viro e falo assim, nossa, mas isso é mal perda de tempo, a gente pode usar esse tempo para fazer um monte de coisa útil. Não faz sentido. O que essa fala vai trazer? Desarmonia. Então, se eu não posso, se com a minha fala eu não vou levar harmonia para aquele ambiente, para aquela conversa, então eu fico calado. Não preciso emitir uma opinião que vai causar desconforto. E eu faço muito isso. Eu faço isso bastante com as coisas que eu não concordo, que eu não acredito. Mas por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu venho percebendo essa experiência aqui de estar na casa da minha sogra e do meu sogro é muito boa para mim como praticante budista. Porque isso faz eu trabalhar a minha mente, eu perceber o que não é legal de fazer, ter feedbacks, às vezes instantâneos, né? Talvez de um comportamento mesmo, de uma opinião ou de um comportamento equivocado, não ajudar em alguma coisa ou falar alguma coisa indevida, porque nós só podemos praticar e eu só consigo praticar os ensinamentos se eu tiver essas oportunidades. Então, para mim, na verdade, viver na casa do meu sogro e da minha sogra aí por uns 3 meses está sendo uma excelente oportunidade de praticar paciência, compaixão, generosidade, me colocar no lugar deles, não falar de maneira imprópria, em momentos impróprios, buscar ter uma fala harmônica. Então, na minha cabeça já está assim, eu vou emitir uma opinião, eu vou falar algo. Aí eu penso, isso vai trazer harmonia ou desarmonia? Se eu sentir que aquilo vai causar desarmonia, ou seja, eu vou falar uma coisa que não vai ser legal, as pessoas vão se sentir mal, eu não falo. Se eu sinto que aquilo vai gerar harmonia, aí eu penso, poxa, isso aqui pode ser benéfico, né? Isso vai ajudar alguém, vai ajudar aquilo ou aquela. Então eu emito essa opinião ou essa observação. Se nós... e aí eu estou trazendo algo prático, porque às vezes as pessoas ficam, mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Como é que eu aplico esse ensinamento? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, eu estou te falando como um praticante budista, como você pode fazer. Só que ter essa consciência que, eu vou falar algo, não, então espera, deixa eu filtrar, isso vai gerar benefício ou não? Para você fazer isso, você precisa meditar com regularidade. Se você não estiver praticando com regularidade, estudando o Dharma, né, os ensinamentos de Buda, o Buda Dharma, com regularidade, você não vai conseguir ter essa consciência. Porque talvez você ache que alguma coisa deva ser de um jeito, ou você quer falar algo de um jeito porque você acha que é certo, que a sua opinião está certa, aí você vai emitir uma opinião sem pensar no que você está falando. Então a melhor coisa de forma geral é ficar em silêncio. Se você ficar em silêncio, você vai causar menos problemas por onde quer que você vá. Aí se você estiver praticando, vai ser muito mais fácil para você filtrar isso. Porque você vai ter essa consciência. O que todos nós estamos interconectados. Então, o que eu falo afeta o outro. Então, eu vou falar coisas que geram benefício. Léo, como é que eu sei o que gera benefício e o que não gera? O que gera harmonia e o que não gera? Pense assim, eu vou falar isso, o outro vai se incomodar com isso? Às vezes, é claro, cada situação é uma situação.
Então, às vezes, existem momentos que você vai precisar emitir uma opinião, ou você vai, se é alguém próximo de você, que você tem essa liberdade, que é importante falar uma informação para aquela pessoa, com o objetivo de talvez evitar com que aquela pessoa sofra com alguma coisa, aí você vai emitir, por exemplo, você é um pai, uma mãe, ou um irmão mais velho, você precisa emitir uma informação para uma outra pessoa que vá evitar com que aquela pessoa sofra de alguma forma. Você percebe que aquela atitude que aquela pessoa vai fazer, vai tomar, vai gerar sofrimento. Você emite aquela informação para outra pessoa. Então você vai ter que também ter esse discernimento, você vai ter que usar a sua inteligência para tentar compreender da forma como você vê o mundo. Ah, poxa, aquela pessoa vai fazer alguma coisa que para ela não é legal, ou talvez ela vai causar sofrimento em outra pessoa. Aí você vai e fala para ela, conversa, mas você não precisa ser grosso, talvez. Você não precisa ser, eu digo talvez assim, você não precisa ser incisivo, falar de uma forma que talvez vá machucar o outro. Você pode falar aquilo, mas de uma forma harmônica também. Alguma coisa que seja importante, que o outro até vá se doer com aquilo, porém, por exemplo, esses dias eu tive que falar algo para um amigo meu. Ele ia tomar uma atitude que eu pensei, conhecendo um pouco da história dele, que talvez ele ia entrar numa fria, numa coisa. Ele veio me pedir opinião. Ele veio até mim, o que você acha sobre isso? E eu emiti minha opinião. E ele não gostou. E ele quis discutir comigo. Falei, olha, foi você que veio pedir minha opinião. Ou talvez até um consentimento meu. Assim, poxa, não, vai lá e faz isso. Mas eu acho que você vai entrar numa furada. Você está... tem aquela expressão, né? Você está caçando sarna para se coçar. Você está praticamente arrumando problema para você, com coisas que vão te gerar dor de cabeça. Isso na minha visão, na minha percepção. Se você perguntou para mim é porque você quer saber minha opinião. Estou emitindo. Percebi que você não gostou, porém é o que eu acho. Eu não faria isso. Você não está me perguntando? Então eu não faria isso. Se você quiser fazer, você é livre para fazer o que você quiser. E aí ele mudou, aí eu falei, olha, eu não quero discutir com você e tal, você é meu amigo, vou dormir, preciso dormir, amanhã a gente conversa, tá? Então aí você vê o que você quiser fazer, né? Aí é com você. E aí depois no dia seguinte, cedo, ele me mandou mensagem, poxa, eu ouvi o que você disse, eu realmente não vou fazer isso, acho que não vou me dar bem lá na frente com isso, então é melhor não. Então lembre-se, quer gerar harmonia onde você vive, onde você está, no seu ambiente de trabalho, na sua casa? Pense. Primeira coisa, pratique meditação com regularidade. Então pense. Vou emitir uma informação, vou falar algo. Isso vai gerar sofrimento ou vai gerar harmonia? Se for gerar sofrimento, fique quieto. Se for gerar harmonia, fale. E geralmente, só fale quando alguém te perguntar. Essa é a dica de ouro, né? Na minha própria experiência também, eu sou praticante do Zen budismo, né? Não sou budismo, eu falo de budismo de forma geral, de várias escolas. Mas eu, pessoalmente, Leonardo Ota, pratico o Zen. No Zen, assim, fique em silêncio. É a melhor coisa, você não vai gerar desarmonia, você não vai gerar sofrimento com a sua fala, então fique em silêncio, é a melhor coisa. Então aspiro que de alguma forma esse podcast ele te traga algum insight, alguma coisa que te mova, esse é o objetivo. Se você está vendo esse podcast, tem essa possibilidade pelo YouTube do Sobre Budismo, há essa possibilidade, deixe um comentário, deixe um like, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada. Se você ouve pelas plataformas de streaming, por exemplo, se você ouve pela iTunes Store, há como deixar um comentário, uma avaliação. Então deixe as estrelas que você achar que esse podcast merece, isso ajuda muito o podcast ficar bem ranqueado, e deixe um comentário também, é importante. Então, se você também quer ver o Sobre Budismo em outros lugares, recomendo o Instagram, tem muita informação, posto sempre lá, @sobrebudismo no Instagram. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.